tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, mulherada. Estamos aqui começando mais um podcast Mulherar. Hoje é 27 de novembro, segunda-feira, e estamos aqui neste encontro entre nós, mulheres, nos fortalecendo, trazendo pautas diversas do cotidiano, pautas de interesse, né, da mulherada, da sociedade, sempre com uma convidada especial, aquela mulher que inspira, aquela mulher que traz uma atuação incrível, e não poderia ser diferente. Hoje a convidada, eu sou muito suspeita para falar, é a Paty Afonso. Como vocês devem perceber, pelo sobrenome, temos um parentesco. Sim, ela é minha irmã. Mas já quero começar dizendo que nós não gostamos muito dessa coisa, irmã da Ana, cunhada do fulano, não. Nós temos nossas histórias, nossas trajetórias, nossa identidade, então nós nos fortalecemos com o nosso fazer política. E a nossa família tem essa veia, né, gente, que é forte, forte, fortíssima. Inclusive as mulheres da família são as mais engajadas na política. Não poderia ser diferente. Herdamos isso da nossa mãe, né, que foi uma militante. Está aqui ela, saudosa mama, que saudamos e temos certeza que está presente aqui entre nós. Herdamos da nossa avó materna, que também era uma militante, uma ativista, né, e todas elas, a seu tempo, fizeram muita história. E hoje a Paty Afonso está aqui para falar da história dela, mas não só da história dela, ela está aqui para falar de políticas públicas para a cultura. Como vocês sabem, nessa bancada passaram mulheres que falam do empoderamento feminino, que falam do combate ao racismo, que falam das mulheres com deficiência, que falam de várias experiências, e hoje o tema é cultura. A Paty Afonso está aqui conosco porque é, olha, uma militante de em torno de 18 anos, na área cultural. Para que você saiba uma pequena curiosidade, ela entrou na política antes de mim, tá? Primeiro ela, depois eu. Ela entrou em 96 no partido político, começou a militância, eu entro em 98. Então, se tem aqui alguém que é cria, digamos que eu sou cria dela. A gente, uma puxou a outra e todas nós nos apaixonamos e nos envolvemos. Mas antes de eu passar a palavra para a Paty, eu vou pedir para a mulherada, compartilhem o link do nosso podcast Mulherar, façam chegar na amiga, na colega de trabalho, na vizinha, na comunidade, coloquem o link lá na Associação de Moradores, espalhem por todas as cidades do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o Ministério da Cultura voltou e porque hoje nós vamos falar desses 10 meses de políticas culturais no Brasil e no Rio Grande do Sul. E eu tenho certeza que esse bate-papo com ela vai trazer muitas ideias e caminhos para que as nossas cidades fiquem conectadas com essas políticas maravilhosas que estão sendo reconstruídas. Então, é isso. Estamos aqui ligadinhas. Nós havíamos iniciado já o nosso podcast, deu um probleminha técnico, a internet caiu, a vida é assim mesmo, quem sabe faz ao vivo. Voltamos, estamos aqui, né, nessa bancada maravilhosa. E agora sim, estou ao lado da Paty. Quero te agradecer muito, Paty, por teres aceito o convite. Parece estranho, né, a gente conversando de mana para mana, mas aqui é um papo assim da vereadora para a ativista cultural, para a integrante do Ministério da Cultura. Eu me arrepio, eu me emociono que essa mulher tá lá, gente, representando toda a diversidade cultural brasileira e gaúcha dentro do Ministério da Cultura. Mas antes que eu comece aqui fazendo muitas perguntas, como é de praxe, a gente vai conhecer a nossa convidada. É uma pergunta difícil de ser respondida, né? Mas faz parte do jogo aqui. Então, Paty, como a gente te conhece carinhosamente, não só na família, mas na sociedade. Paty Afonso. Quem é a Paty Afonso? De onde veio essa guria? Como é que foi a paixão pela cultura? Como é que a cultura foi atravessando a tua vida? Por onde tu passaste? O que tu fizeste? E como é que tu chegas ao Ministério da Cultura em 2023? Ai, obrigada por essa recepção calorosa, Ana. Muito bom estar aqui nesse papo. Eu já sou fã aqui desse programa, acho que é uma iniciativa fantástica que vocês têm
assim, de trazer as mulheres para contar um pouco da sua história, da sua trajetória, né? E a tua apresentação, nossa, trouxe muitas lembranças de todas as batalhas, né, que a gente já trilhou juntas, né? E com tantas outras mulheres também, né? Mas eu sou a Paty Afonso, né? Realmente todo mundo me conhece assim, inclusive nos espaços que eu tive, né? Eu sempre deixei bem à vontade que as pessoas me chamassem como Paty Afonso, e isso ajudou também a criar um pouco a minha identidade, assim, até por conta dessa relação do sobrenome, né? Que é um sobrenome forte. Então, a gente construiu um pouco da nossa identidade, né? E eu tenho, enfim, uma atuação na cultura que vem desde 2005, né? E eu até quero aproveitar esse momento aqui dessa live para registrar assim, o meu carinho e a minha gratidão ao Zé Martins, que é um artista do Grupo Na América, né? Que sempre foi um grupo que nós acompanhamos na nossa família também, né? Pelas músicas latino-americanas, né? Por trazer a América Latina. E ele me surpreendeu com um convite em 2005, né? Para atuar com ele na Secretaria de Cultura em São Leopoldo. E foi uma descoberta para mim. Eu inicialmente até eu já tinha uma atuação assim política, já tinha trabalhado no mandato do deputado Padre Roque Graziotin na Assembleia Legislativa, né? Já tinha trabalhado no governo Olívio, na Metroplan, mas mais na parte assim de assessoria, de gestão, né? Mais assim de chefia de gabinete, mais de direção. E eu não tinha assim, eu não imaginava, né, que a cultura iria me conquistar tanto, né? E quando o Zé me convidou, eu até fiquei um pouco em dúvida assim se eu daria conta, né? E ele disse que sim, que eu daria, e foi um desafio muito gostoso. E nós criamos aqui a Secretaria de Cultura, né, em São Leopoldo. Foi um momento muito importante em 2005. São Leopoldo se transformou numa referência, né, cultural para o Rio Grande do Sul, para o Brasil inteiro. Passou aqui diversos dirigentes assim que eu tenho, né, muito orgulho do trabalho, né, que São Leopoldo construiu. Mas logo ali em 2007 eu fui convidada daí para ir a ser diretora de cultura em Sapiranga, né? E atuei lá 6 anos, foram bem intensos, né? Uma cidade também com uma vida cultural incrível, né? Uma cidade que é um celeiro de bandas de rock, né? Que tem toda uma diversidade diferenciada. E foram 6 anos, até semana passada agora eu estive em Sapiranga visitando lá a gestão, e foi assim como viesse um filme na minha cabeça, porque lembrei de muitas coisas que durante 6 anos, né, a gente construiu lá. Fico muito feliz que aquelas sementes elas permanecem, né, e a gestão continua, né, atuando, a sociedade civil, né, organizada, atuando, cobrando as políticas para a cultura. E saindo lá de Sapiranga, né, eu tive um convite para trabalhar na SEDAC, no governo Tarso, e para mim foi assim uma experiência daí. Então, minha primeira experiência na cultura estadual, né, que aí é essa dimensão de tu tratar a política cultural já como uma esfera maior, não só local, né, mas para o estado. E foi realmente incrível, assim, porque na SEDAC eu trabalhei numa diretoria que é de diversidade cultural e cidadania, né? Com o João Pontes. Eu vou citar alguns nomes aqui. Claro. Com os personagens que foram traçando a tua trajetória, isso, né? O João Pontes, que hoje é o diretor de Política Cultura Viva, né? No Ministério da Cultura, e foi muito rico lá, né? Assim, foi muito intenso também, 2 anos, mas muito intenso. Foi na época que nós fizemos os primeiros editais de pontos de cultura no estado, né? E tu eras deputada, né, na época. Sim. Então tu também estava na Comissão de Educação e Cultura, foste uma parceira fundamental, né, de todas aquelas políticas que nós estávamos produzindo aqui no estado, né? E aí, depois de lá, e quando em 2014 encerrou ali o nosso governo, né? Infelizmente, né, gente? Aí eu fui convidada para ir para uma nova experiência cultural em Antônio Prata, né? Uma cidade da Serra, uma cidade gaúcha da Serra, que é uma cidade, um patrimônio cultural, artístico-cultural intenso, né? E foi também pelas essas relações afetivas também, relações de história, né?
um convite da Carla Pinheiro, que é a gestora cultural até hoje lá, né? E que é uma pessoa assim que eu conheci já desde quando eu estava em São Leopoldo, em Sapiranga. Ela assessorava os municípios, fazia a implementação dos sistemas de cultura, né? E ela foi a nossa diretora lá. Então, daí eu fiquei 1 ano e meio lá em Antônio Prado. Foi muito importante, porque é uma cultura italiana, né? Diferente, né? Então, também me ajudou muito, assim, a entender também as cidades que têm menos de 10 mil habitantes, né? É uma outra realidade do fazer cultural, de tudo, né? E como as políticas públicas impactam, né, nessas cidades. E é um pouco isso a minha trajetória. Agora, recentemente, os últimos 6 anos, eu estive atuando como produtora cultural aqui da Sociedade Ginástica de São Leopoldo, na sociedade civil, que eu digo assim, né, num espaço, num clube, que a gente tem uma trajetória também, né, ali com o clube. Foi uma experiência muito boa. E agora veio esse convite, né, para estar nessa retomada do Ministério. Nossa, que história linda, né, gente? Eu conheço a história, mas sempre é bom dividir com vocês, né? Especialmente a mulherada que nos acompanha, que sabe o quanto é difícil e desafiador para nós mulheres, nós irmos galgando, né, os nossos espaços. Então, a Paty conta muito isso, né? Ela traz, assim, uma trajetória rica, que começa lá quando a Secretaria de Cultura é criada em São Leopoldo, no primeiro governo do prefeito Ari Vanazzi, né, a convite do Zé Martins, vai despertando nela essa experiência, né, de gestora, claro que não na cabeça da secretaria, mas compondo uma equipe, e a cultura é feita de forma muito colegiada, né? Isso eu gosto muito da cultura, da política cultural. Ela é colegiada, ela é entre todos, entre todas. O segmento cultural tem uma outra vibe assim para construir as coisas, isso é muito legal. E a Paty, então, passou por São Leopoldo, passou por Sapiranga, foi para o governo do estado, foi para Antônio Prado, inclusive morou em Antônio Prado, né? Foi um momento bem difícil assim para nós, a distância dela, e se especializou ali numa cidade serrana e pequena, né, trazendo toda a peculiaridade da questão do patrimônio, né, que essas cidades preservam muito. Voltou, né, atuou na sociedade civil, então no clube que é a Sociedade Ginástica, e agora compõe o MINC, né? É muito orgulho, né, gente? Vamos ver quem é que está ligadinho aqui conosco essa noite, porque a gente tem um público maravilhoso aqui. O pessoal não perde, né? Olha só. Fórum Gaúcho de Economia Solidária. Uma guerreira com outra guerreira. Magda Giacomelli. Boa noite, gurias, que lindas, assistindo vocês. Fabiane Fumagalli, que é de Sapucaia. Boa noite, companheiras de luta. O Daniel Sauer. Boa noite, Ana Afonso, querida vereadora e amiga. Mas hoje preciso saudar essa mulher que admiro muito, que muitas vezes não aparece tanto, mas tem muito a transmitir sobre a cultura, muito mais para todos nós. Tem uma história de muita luta e construção, além de ser uma amiga sensível, fiel e parceira sempre. Ó, o Adalício Miller. Boa noite, Ana e Paty. Rose Miller e Germânico assistindo juntos. Ai, que amor, eu amo esses dois. Obrigada pela presença. Eni Schneider, dando boa noite. A Fernanda de Guaíba. Saibam que vocês duas professoras são professoras para mim. Aprendo muito com vocês, que são 2 exemplos de mulheres fortes, empoderadas, dedicadas, competentes, humildes e inteligentes. Merecem tudo o que veio e o que virá. O Fórum Gaúcho de novo, Paty, continue sempre com esse carisma. Isso é uma marca dessa guria, o carisma dela leva ela longe, onde a Paty passa, assim, as pessoas se apaixonam, e realmente ela é uma sagitariana nata, né? Dizem que sagitariano é sangue bom, e a nossa família tem 3 sagitarianos e os 3 são assim. São o melhor sorriso, a melhor energia que a gente tem entre nós, né? A Paty, a Dani e o Nando, que está fazendo aniversário hoje, nosso irmão mais velho. Vamos lá. A Paty é uma ternura, o que o fazer cultural tanto necessita. A Karen Rocha, que é conselheira tutelar. Bom demais ouvir essas mulheres maravilhosas falando de cultura. A Amanda Bax, que é conselheira também. Sou fã dessas mulheres.
E aí o Fórum Gaúcho de Economia Solidária, sou eu, a Cacilda. Não, a Cacilda é muito guerreira, cara, ela tá sempre junto. E agora entrou nada mais, nada menos que a Antoninha. Ai, agora sim. Boa noite, gurias, estou assistindo. Bom, a Antoninha é uma grande referência e também é sogra, né, da Paty. Então, ela admira a Paty como militante, mas com certeza tem essa mulher brilhante assim na família, né? Então, é sobre isso. Seguindo aqui o nosso papo, então, a gente olhava, Paty, para a questão recente, né, do país. Hoje a gente pesquisando, eu e a Duda, poxa, lá no dia 1º de janeiro de 2019, o Ministério da Cultura foi extinto pelo presidente Bolsonaro através de uma medida provisória. Vejam que desde a redemocratização, o Brasil sempre teve Ministério da Cultura. Desde a era Sarney, o Ministério da Cultura existiu. E, infelizmente, ele foi extinto nesse período, né, terrível que nós enfrentamos aí da política recente. Na campanha do ano passado, a gente viu uma força muito grande, muito potente dos artistas do Brasil em prol da democracia. Artistas pela Democracia, foi uma campanha linda. Se tem um segmento que botou a cara e defendeu, não era apenas a campanha Lula, mas era uma luta pela democracia, foi o setor cultural, né? Aliás, em vários momentos houve essa expressão, nas diretas já, né? O movimento cultural sempre foi um movimento posicionado. Lula vence as eleições, né? Nós todos fizemos esse L, sabendo que poderíamos recuperar um Brasil, né, da esperança, o Brasil do amor e não do ódio. E hoje temos o Mink. Então, a frase que a gente gritava naquele 1º de janeiro, o Mink voltou. E o Mink voltou e a ministra é uma mulher negra, cantora, compositora. Na história do Brasil, nós tivemos 30 ministros da cultura. Apenas 5 mulheres passaram por esse lugar. No último período, trocou de ministro assim, igual como se trocava de roupa. Mas o destaque é para Margarete Menezes. Então, Paty, eu queria ouvir de ti, como é que está sendo esse processo de retomada da política cultural? A gente assistiu lá em Brasília, inclusive, a colocação das placas lá nos prédios ministeriais, né? O dia que o Mink voltou, aquilo repercutiu em todo o Brasil. Os fazedores de cultura assim comemoram um período de amor, de esperança, né? De muita produção, valorização. Como é que está sendo esses 10 meses de retomada? O que já aconteceu? O que está acontecendo? Conta tudo aqui pra gente. Não, é muita felicidade mesmo, né? Essa retomada do Mink. Eu até te diria que a partir da extinção do Ministério da Cultura, já a sociedade civil ela se organizou fortemente, né? Inclusive, nós fizemos o Ocupa Mink, né? Os artistas ocuparam, né, os prédios, né, do IFAM, que tem geralmente nos estados, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, os prédios da Funarte, da biblioteca, nós fizemos, nós não queríamos resistir até com a vida, né? O movimento estava assim organizado. Disposto a tudo. Disposto a tudo. Então, eu acho que o movimento cultural, ele realmente tem assim uma força muito grande aqui, né? E durante esses 4 anos a gente não foi passivo também. Tanto que as conquistas que nós tivemos nesses últimos, mesmo com o Ministério extinto, né? Que foi a Lei Paulo Gustavo, né? E se foi dado esse nome, né? Em homenagem ao humorista Paulo Gustavo, que perdeu a vida, né? Na pandemia. E o descaso, né, que o antigo governo, né, tinha com a vida, com a vacina, com a ciência, enfim, né, com tudo. A Lei Paulo Gustavo foi uma conquista, né, da sociedade civil, claro, com o apoio dos parlamentares, né, o senador Rocha, esqueci o primeiro nome dele agora, mas que é o autor, né, da Paulo Gustavo, e com o apoio do Congresso, do Senado, mas os artistas, assim, né? Eu acho que os comitês Paulo Gustavo se criaram, que permanecem, né, até hoje, então. E assim também a Aldir Blanc, né, que a gente vai falar logo agora.
E essa retomada tem sido, assim, de muita emoção mesmo, né? Porque, primeiro, esse símbolo que tu pegaste muito forte, né? Da nossa ministra, por ser, né? Uma mulher, uma artista, mas ela também, inclusive, inicialmente, ela também teve que perpassar um certo preconceito, né? Também que existe, né? Infelizmente, na sociedade, muito mais com as mulheres negras, né? Mas ela, além de ser uma artista, né? Ela tem uma trajetória também de vida ligada além da produção dela como artista, mas ao trabalho lá na Bahia, né, com ONGs, né, com tudo que ela movimentou, sempre movimentou muito, assim. Então, ela tem uma trajetória incrível. E a nossa retomada, então, foi, já desde a transição, né, o trabalho pensando um link para esse novo tempo. Esse novo tempo onde a gente está... as formas de se mobilizar, também a pandemia nos ensinou outras formas, né, de se mobilizar, de conquistar, né? E, felizmente, hoje a gente já pode fazer encontros presenciais, mas naquele momento nós não podíamos. Um ministério robusto, né, com 6 secretarias, né? Uma criação de uma secretaria inédita, que é essa secretaria dos comitês de cultura, que é a qual a secretaria que eu faço parte, né? Do MINC, eu sempre falo muito dela, né? Nós temos as outras secretarias, né, que são muito importantes também, mas essa secretaria com também essa visão do papel da sociedade civil na condução da construção das políticas culturais. E, inclusive, né, os escritórios estão vinculados a essa secretaria. Lá também nós temos um nosso diretor de governança e articulação, que é o Pedro Vasconcelos, que também é uma grande referência, um amigo, assim, que foi nosso secretário de Cultura aqui, né? Isso, exatamente, foi nosso secretário. Inclusive pelo trabalho excelente que ele sempre fez aqui, né, em São Leopoldo, e pelo papel que ele atuou também no Fórum Nacional de Gestores, né? Então nós retomamos o MINC com essas 6 secretarias, com as nossas 7 vinculadas, né, que a gente tem ali, que às vezes as pessoas também não sabem, né, que é a Funarte, a Ancine, a Biblioteca Nacional, a Casa Rui Barbosa, que nós temos, a Fundação Palmares, que foi, né, uma fundação também muito atacada, né, no governo antigo. Então, nós conseguimos retomar com uma força muito grande, assim, o Ministério, e principalmente, né, Ana, o governo Lula, né, então Lula, né, também muito comprometido com a pauta da cultura, até por ele ter presenciado, né, toda essa perseguição aos artistas, porque nós fomos perseguidos, nós fomos humilhados, nós fomos, né, a Lei Rouanet, por exemplo. A cultura e a educação foram as inimigas do governo Bolsonaro. Isso, exatamente. A Lei Rouanet, né, que é uma conquista também muito antiga, né, até anterior aos Ministérios da Cultura, ela também foi, né, muito depreciada pelas pessoas, colocada de forma errada, né, quanto que nós somos o segundo maior PIB da economia do Brasil, né. Então, nós produzimos riqueza para esse país. A riqueza cultural, né, simbólica, a riqueza da cidadania, né, do cuidar das pessoas, do incluir as pessoas, né. As pessoas que praticam, que fazem cultura, que estão em alguma atividade, elas têm muito mais felicidade, muito mais alegria, muito mais tudo, né, no seu convívio, nas suas cidades. Então, a gente tem realmente um compromisso do Lula com um orçamento recorde, né, para a cultura esse ano. E é esse orçamento agora que a gente está, aos poucos, executando, né? Então, a gente está falando assim nacionalmente, é isso, né? Com a retomada de vários editais importantes das linguagens, né? E já estamos numa segunda rodada já de editais, né? E agora já estamos passando por outros desafios, né, que é também todo esse recurso chegando, né, a comunidade se organizando e os municípios também tendo que, enfim, implementar tudo isso, né, às vezes com pequenas equipes, né, com dificuldades, né. Isso aí, então o MINC voltou com orçamento, com políticas públicas, e existe uma tarefa aí que cabe aos territórios, né, então os municípios de toda a federação, né, o estado do Rio Grande do Sul também, para que faça parte desse momento de retomada das políticas,
precisa também, de certa forma, esse fomento, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do escritório do MINC aqui no estado, né? Que é onde a Paty atua. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na mulherada, para não deixar ninguém falando sozinho. Aqui, vamos lá. A Giza Paim. Boa noite, Ana. Hoje vou conseguir te acompanhar, saindo agora do plantão. Sou tua fã pelo teu trabalho incansável, pelo bem da comunidade. Pelas pessoas, sempre falo isso para as pessoas que te admiro muito. Ai, querida, tu tá sempre articulando várias políticas sociais. A Giza é nossa trabalhadora do Hospital Centenário. Adoro a Paty, diz ela. A Marlene, lá de Bento. Boa noite, Ana. Boa noite, Paty. Por mais mulheres na cultura. Adriano Pires, Paty Afonso, referência na defesa das políticas culturais. Boa noite, Adriano. A Fábio Fumagalli, esse povo do Bolsonaro não gosta de cultura. Quanto mais ignorância do povo, para eles é melhor. A Eni Schneider, Paty, diz para nós se agora com o MINC ativo tem como sonharmos com a revitalização dos museus em São Leopoldo? Aí fica uma pergunta. A Silvana Burnier, boa noite, Ana, boa noite, Paty. Antoninha, educação, cultura e jornalistas, principalmente mulheres, foram as principais inimigas do Bozo. A Bernadette Schmidt, educação cultural. Boa noite, Ana e Patrícia. Bernadette é de Capão da Canoa, é uma querida. Então, a mulherada está ligadinha aqui, os homens também, o assunto é muito bom. E aí ficou uma fala aí sobre os museus, né? Mas é bem essa parte agora que a Paty vai falar para a gente, porque o Ministério da Cultura, como ele é um ministério robusto, ele se organiza através de escritórios, né, em todos os estados. E aqui no escritório MINC-RS é onde atua a Paty, a Mari Martinez, a Josi Arruda e o Márcio. 4 pessoas. E eu tenho acompanhado a Paty, né? Para quem dizia que eu era a única que não conseguia chegar nas jantas de família, porque estou sempre correndo para lá e para cá, não é verdade. Agora, ela também anda voando as tranças aí por todo o estado. Uma hora ela está em Jaguarão, outra hora ela está em Rio Grande, daqui a pouco ela foi ali em Dois Irmãos, hoje ela veio de Montenegro. Então, Paty, explica para nós aqui para o povo gaúcho, no Rio Grande do Sul, qual tem sido a tarefa do Ministério da Cultura através do escritório? O que tu tem produzido? Tu tem fomentado essa política que, de certa forma, ficou um pouco mais difícil de renascer, né? Porque não é assim tão automático, né? O MINC volta, chega lá nos municípios, e a cadeia cultural está toda lá organizadinha, estava pronta, esperando. Não. Tem um grande desafio, a gente viu na Lei Paulo Gustavo e na Lei Aldir Blanc, que foram criados comitês, foi feito busca ativa. Aqui em São Leopoldo teve isso, tiveram que ir atrás dos artistas. Cadê vocês? Alguns estavam, nem estou atuando, estou trabalhando de Uber. Precisei me migrar para uma outra área para sobreviver por conta da pandemia, né? Então, esse aspecto da história, a gente acabou de sair de uma pandemia, o setor cultural estava criminalizado, passando fome, né? De certa forma desorganizado no sentido das políticas públicas. Agora o MINC volta, mas e nesses 10 meses está sendo simples essa retomada? Tu tem conseguido fazer esse fomento? E fala para a gente também assim, o que tem hoje para as prefeituras do Rio Grande do Sul e também para a sociedade civil? O que está sendo ofertado hoje para a gente ficar ligadinho e fiscalizar o prefeito, ver se a coisa está acontecendo? Não, mas ótimo, é isso aí. Esse link é muito importante, porque a gente usar esse espaço e o escritório é esse espaço, né, de representação, né, do Ministério da Cultura, de todas as secretarias, de todas as autarquias, né, relação com... É tipo aproximar, né, o Ministério da Cultura, não ser aquele ente, né, que fica lá em Brasília, longe, distante, e não está no cotidiano, né, na vida. E a nossa equipe aqui do escritório, a Mari Martinez, que nos coordena ali, eu, a Josi e o Márcio, a gente é bem parceiro, assim, muito ativo. A gente conseguiu uma equipe muito boa, assim, que gosta, né, tem esse amor, porque a gente trabalha com a cultura, essa paixão também, né? Então, a gente está fazendo essa relação intensa mesmo, Ana, de não ficar só esperando, né,
as coisas acontecerem e a gente está indo nas cidades, fazer roteiro, conversar com os gestores, conversar com a sociedade civil. E a primeira coisa que eu digo é que nós estamos também num processo de conferências, né? Porque nós, depois de 10 anos, a última conferência foi em 2013. Nossa. E 2 anos depois, em 2015, nós iríamos fazer, como sempre é em 2 anos, né? De 2 em 2 anos, uma conferência. Só que aí, enfim, veio o golpe, né? Que derrubou a presidenta Dilma, uma presidenta legitimamente eleita, né? Sem nenhuma justificativa. Hoje está comprovado e mais provado que aquilo foi um golpe, né? O que a gente já dizia naquela época, né, Ana? Sim. E foi um absurdo o que aconteceu. Então, nós estamos há 10 anos sem fazer conferência. Então, uma das primeiras coisas, né, que o Ministério se propôs, e inclusive nós temos também o nosso Plano Nacional de Cultura, ele vence em 2024, né? Então, nós propomos fazer conferência. Então, a gente está fazendo as conferências. Nessas conferências, a gente tem um texto base, né, que trabalha 6 eixos, né, dentro da cultura. Eu tenho ido, né? Está sendo para mim uma alegria, assim, muito bom viajar, voltar a viajar, assim, pelo estado do Rio Grande do Sul. E eu já estava fazendo essa... Eu sempre tive essa atividade, independente de estar no MINC ou não. Verdade. Com o Comitê Paulo Gustavo, eu também fui a várias cidades, assim, para estimular, né? Que se abrisse que as pessoas fizessem a adesão e tal, né? E passar o conhecimento do que seria, né? Essa política da Lei Paulo Gustavo. E agora, no processo de conferência, está sendo assim também. E é muito bom, assim, a gente é muito bem recebido, sabe, nas cidades. É um alento quando o Ministério da Cultura chega para poder trocar essa ideia, né? A gente tem uma relação ótima também em parceria com o Codic FAMURS, que são os dirigentes, né, culturais ali. Então, a gente sempre constrói muitas coisas do escritório com o Codic FAMURS, com a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia, com o Conselho Estadual de Cultura, né, que também nos ajuda muito nessa relação. E aí eu fui a Passo Fundo, né? Acho que a primeira viagem que eu fiz assim oficialmente já tanto no escritório foi Passo Fundo, né? Foi no Planalto, né? 5 horas de viagem, né? E a gente vai de ônibus, vai de carona, vai de carro, a gente vai do jeito que for, né? Dá um jeito. Se dá um jeito. E aí depois eu tive a Pelotas também, que é uma cidade que tem, né, uma vida cultural intensa, relação com a sociedade civil lá organizada muito forte, né? 38 museus, né? Um sistema de museus. Veio uma pergunta aqui sobre os museus, até fazer um ganchinho, que a gente tem editais do IBRAM. Eu esqueci de falar de uma outra autarquia, que é o IBRAM, que inclusive tem um querido aqui da nossa terra também, né? Que é o Joel Santana, que está lá, diretor de fomento no IBRAM. Está com editais abertos, né? Já teve alguns editais de modernização, de implementação de sistema. Então, nós temos, sim, políticas que estão sendo pensadas para os museus, né? A ENIC perguntou aqui. E fui a Rio Grande agora, recentemente, uma cidade aqui da Costa Doce, também muito, muito legal reencontrar, né? E, enfim, agora, semana passada, num dia eu fui 2 irmãos, Sapiranga e Campo Bom, num dia, assim, né? A gente está fazendo esses roteiros, indo nas cidades, está sendo muito bom, construindo as conferências, conversando com os municípios sobre a execução da Lei Paulo Gustavo, que é essa lei, né, gente, que é uma lei que veio de um recurso do superávit do audiovisual, que estava lá parado, trancado. Então, a maioria desse recurso é para o audiovisual, né? Mas não só, né? Mas não só, tem também para as demais áreas, né? E ela faz o fomento direto ali nos municípios. E essa lei, ela está nos preocupando também muito, assim, a execução dela. Agora está tramitando no Congresso uma possível prorrogação dessa lei, que os municípios estão pedindo essa prorrogação para poderem executar, né? E, enfim, o MINC já concordou com isso, ela já passou no Senado, agora deve passar no Congresso. E ela é uma lei, a primeira nossa, assim, né, que nós estamos assim trabalhando, teve uma adesão recorde, 98% dos municípios no Brasil aderiram a Paulo Gustavo, né? E agora a gente está acompanhando os editais. Até agora, no Rio Grande do Sul, Ana, que a gente tenha mapeado, né? Sim. Dos 411 municípios aqui do Rio Grande do Sul não fizeram a adesão, tá? 11. A Paulo Gustavo. Isso é um dado importante também. Infelizmente, aquelas cidades, 11 não fizeram.
Mas das que aderiram, a gente tem em torno de uns 115 municípios que já lançaram editais, estão fazendo, né, a adequação orçamentária, estão lançando os editais. Os editais são todos com consulta pública, então isso também é uma coisa muito bom, porque a comunidade tem que ficar ligada para participar dessas consultas, né, para poder desenhar, né, os editais e o que se encaixa melhor com o fazer cultural de cada cidade. E agora a gente está, então, com esse desafio, né, do Programa Nacional Aldir Blanc, que é a Lei Aldir Blanc, né, se transformou num programa, porque ele é um recurso que é um recurso continuado, né? É um recurso que ele não vem só um ano, ele vem 4 anos, né? Então, vai vir em 2024, 25, 26, 27, né? Na Lei Paulo Gustavo, até esqueci de comentar, foram 3,8 milhões, agora na PNAB são 15 bilhões, né? Direto para os municípios, e nós estamos na fase de adesão dos municípios, tem que aderir na plataforma Transfere Gov, né? E esse recurso para a PNAB ele é muito amplo a sua execução. Os municípios que são até 360 mil, eles têm também uma obrigatoriedade de aplicar 25% do recurso no Cultura Viva, né? Na política Cultura Viva. E os outros, né? Mas tem para tudo, assim, dentro da PNAB é muito amplo, para eventos, para fomento direto dos artistas, até para essa parte de tombamento, de preservação, da parte material e imaterial, né, dos municípios. Então tem muito e está nos preocupando isso, Ana, até aproveitar esse canal aqui, claro, né, que a gente faça essa chamada para os municípios do Rio Grande do Sul, dizer que o escritório está à disposição para fazer essa assessoria, esse acompanhamento, e eles fazerem essa adesão simples, porque ela não tem nem que se preencher nada, não é que nem na Paulo Gustavo tinha que escrever um plano. Sim. Agora é só preencher ali os dados na plataforma Transfere Gov e dizer eu quero receber o recurso. Daí o ano que vem vai ter um momento que eles vão receber o recurso e eles vão discutir qual vai ser o plano de ação, né? Como que eles vão executar esse recurso. E tem contrapartida daí dos municípios? Não tem contrapartida. Nossa, gente, olha só. O município direto. Não precisa colocar nada do seu recurso, é um recurso direto que vem da União para as cidades. Bem interessante. Os estados também. Os estados também. A gente está aqui dialogando com um público de vários municípios, né? A mulherada aí que conhece lá no seu território as possibilidades que existem para serem desenvolvidos projetos culturais, né? Porque a gente sabe que a cultura ela é justiça social, inclusão, né, diversidade, entretenimento, né, ela gera também economia, gera emprego, aí vem toda a cadeia produtiva da cultura, né, carnaval, enfim, tantas coisas. Não é possível, né, que o governo federal esteja com uma linha aberta assim tão grande de investimento, de orçamento, e os municípios não façam a adesão. Então, quem está ouvindo essa live, né, fala com o seu gestor, fala com o vereador, com a vereadora, fala com o prefeito, com a prefeita, né, com o secretário de cultura. Olha, acompanha lá, o escritório MINC-RS está divulgando. Está aberto o prazo e não está tendo adesão. Até que prazo é, Paty, a data? Até 11 de dezembro. Nossa, tá ali, gente. 11 de dezembro, falta 15 dias, então. E eu lembro que na Lei Paulo Gustavo, o Rio Grande do Sul também se mobilizou muito. Eles fizeram uma força-tarefa, gente. Eu acompanhava, a gente fez live, a gente divulgou. E aí eles começaram a fazer uma força-tarefa para que nenhuma cidade ficasse fora da Lei Paulo Gustavo. A gente fez vídeo avisando, né? Então, agora se abriu mais uma possibilidade e o município não precisa colocar nada de contrapartida. Então, vamos aproveitar esse momento, né, esse canal que o podcast Mulherar traz, porque aqui a gente traz políticas públicas e também a gente alerta a mulherada, né, para fazer esse engajamento, né? E além de prefeitos e prefeitas, Paty, falando um pouquinho da Lei a Lei Cultura Viva, e aí a gente vai encerrar mesmo, né? Que o nosso tempo já foi.
Eu fui autora da Lei Cultura Viva aqui no Rio Grande do Sul, quando eu fui deputada estadual, né, no período de 2010 a 2014. A lei ficou, aí veio um período de falta de investimentos. Agora o MINC voltou e o MINC tem recurso para a Lei Cultura Viva. Então, a cultura, gente, ela não passa apenas pelos órgãos governamentais. O Cultura Viva indica que os recursos vêm também para a sociedade civil. Então, aquela associação de moradores, né, aquela casa de religião de matriz africana, enfim, aquele clube de mães, aquele grupo de uma escola que quer fazer um cine-debate, enfim, pontos de cultura, né? Cultura viva significa lá na periferia cultura acontecendo. O que tu tem para dizer para quem está ouvindo aqui que não é governamental? Como acessar os recursos da Lei Cultura Viva agora nos municípios sem depender também do governo? Nós tivemos um edital agora no início do ano, que ele já se encerrou, do Cultura Viva, que foi um edital premiação, tá? Para reconhecer esses pontos, né, que ficaram todo esse período também na resistência, e sempre foi um sonho, né, ter recurso para que essa política que a gente entende, né, como uma política fundamental, né, uma política pilar assim do Ministério da Cultura, porque é isso que tu fala, né, que ela reconhece, né, aqueles espaços que já fazem cultura sem investimento público, né? Então elas vão ter investimento. Nós tivemos um prêmio. Agora nós estamos então trabalhando dentro da PNAB, como eu disse, as cidades que vão receber. O que é a PNAB? A PNAB é o Programa Nacional Aldir Blanc, né? Aldir Blanc. Que é esse recurso fundo a fundo, 4 anos, tá, né? E é um recurso continuado, né? Que a gente vai ter. E ali as cidades que vão receber, para além de 360 mil, elas vão ter que destinar 25% para o Cultura Viva. Né? Então a gente o percentual vai para a sociedade civil organizada. Aí nós vamos poder fomentar novos pontos de cultura, reconhecer novos pontos, mas também trabalhar com aqueles que já... Surgimento de novos também. Isso, surgimento de novos, de antigos. Então vai ser uma revolução, assim, vai ser realmente o que quando tu desenhou a lei lá, tu que pensou... era o reconhecimento lá no território. Isso, e que agora vai ter o recurso, né? Vai ter o recurso para a gente ver essa política acontecer permanentemente, né? O conceito de pontos de cultura é muito amplo, assim, né? Inclusive, eu queria deixar claro aqui que uma coisa que o pessoal pergunta muito na cidade, mas para esse ponto eu tenho que ter um espaço, uma sede, um lugar? Não necessariamente. É verdade. Tá? Porque às vezes as pessoas, mas eu não tenho uma sala, um lugar para desenvolver o trabalho, mas eu trabalho ora num bairro, ora no outro, então... E a gente está também, eu queria aproveitar esse momento, né? Claro. Que esse ano é o ano dos 50 anos do hip hop. Né? Então, tem um movimento muito forte chamado Construção Nacional Hip Hop, né? Que a gente também tem um expoente aqui do Rio Grande do Sul, que é o Rafa Rafuagem, que faz parte, né, dessa construção. E eles conseguiram aprovar recursos em diversos ministérios, no Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, no da Cultura, no da Justiça, com os PRONASSES, a recuperação. Em vários lugares eles conseguiram, né, recursos para implementar as políticas do... E nós estamos com um edital aberto, Ana, que é 125 mil reais, né? Que vai contemplar, e a inscrição também, ela vai até o dia 8 de dezembro, né? Tá em cima. Já logo ali também. No dia 30 agora, essa semana, nós vamos estar recebendo aqui o pessoal do Ministério da Cultura, lá da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, que cuida do Cultura Viva, porque é dentro do Cultura Viva que está essa política do hip hop, e eles vêm aqui para fazer um Circula Cultura Viva, edital do hip hop, para falar desse edital. A gente também está propondo fazer mais oficinas em diversos territórios, onde a gente tem ido conversar com o pessoal do hip hop, e é um prêmio, né? Um reconhecimento por trajetórias, então é uma oportunidade muito boa. E estamos também com o edital da Funarte aberto, né? A Funarte são 5 editais para as linguagens culturais, para dança, para o circo, para o teatro, para literatura dança, circo, teatro
Agora escapou aqui, mas são 5 editais. Muita coisa, hein? É muita coisa. É a recuperação de uns prêmios, né, que nós tínhamos na Funarte. Historicamente, a gente sempre teve. Eles já fizeram um Funarte Retomada e agora estão fazendo o segundo, que é um programa de difusão cultural, um programa para as artes, né, voltado para as artes. E esse edital também está aberto. Nossa, gente, eu tô aqui chocada. Valeu tanto fazer o L, gente. Meu Deus, o Mink voltou e voltou mesmo. Tudo que a Paty nos trouxe aqui hoje, né, não são expectativas, gente, são realidade. Um edital aberto até o dia 8, outro aberto até o dia 15, bora aderir, né, que todas as cidades do Rio Grande do Sul embarquem, né, nessa proposta de política cultural para estender lá nos nossos territórios, porque dessa forma a gente diminui a violência, a gente diminui, né, a vulnerabilidade, a gente gera inclusão, né, e uma compreensão de sociedade com ideias críticas, né, com criatividade. Isso é muito bom. Eu sempre digo, né, o fascismo mata, mas a cultura salva, porque a gente tem visto aí, né, o quanto a cultura tem promovido já uma agenda que nos alegra, né, nos deixa de novo assim percebendo o circuito de artistas, né? Essa homenagem aos 50 anos do hip hop eu acompanhei, foi linda a atividade em Porto Alegre. Fiquei agora aqui lembrando do Brian, né, da galera aqui da Batalha São Réu, do hip hop de São Leopoldo, que fazem todas aquelas batalhas embaixo da linha do trem. Olha, gente, vamos lá, vamos pensar nas nossas cidades e aproveitar o momento. Deixa eu ler os últimos comentários, porque o tempo estourou mesmo, né? Mas não quero deixar a galera aqui falando sozinha. O que veio mais? A Bernadette, né? Não, o Sauer. É preciso canalizarmos a percepção do povo de onde vêm esses investimentos. De que é do governo federal e de que são do governo Lula. É isso mesmo, né? Porque às vezes as pessoas não têm a dimensão. Não vão achar que é aqui do governo Leite, gente. Que aqui é muito marketing, mas quem está mesmo investindo na cultura é o Mink. Aí tem também a Ita, né, dando boa tarde, dizendo que tu é uma pessoa muito especial, Paty. Grata por tê-la em minha trajetória. Excelente profissional, sempre disponível a ajudar a todos. Grande beijo nessa queridona. A Bernadette Schmidt já quer que tu vá para Capão. Verdade. Onde fica o endereço? Elas querem o endereço do escritório Mink. Os artistas passaram fome, tiveram que se reinventar. Podes vir até Capão. Meu Deus, tanta coisa boa, diz ela, para a cultura. A Cristiane Banda de Moura, informações essenciais nessa conversa. Que mais? Meu Deus do céu, caiu para mim. Não, mas voltamos, estamos aqui de pé, gente. Que legal, hip hop. A Cris dizendo, vocês são maravilhosas. Tu que é maravilhosa, Cris. É tudo de quem fez o L. É o nosso Lula, beijos. Gente, o nosso tempo voou, né? Mas sempre é um tempo, não é um tempo perdido. Sempre é ganho, é qualidade, é começar uma semana assim, ó, esperançando, maravilhando, mulherando, porque esse é o nosso verbo. Nós estamos em todas as frentes, em todas as pontas, na linha de frente, no bastidor, chutando, cabeceando. Nós somos incríveis, nós estamos aí espraiando conhecimento, empoderamento, inspirando outras mulheres, né? E eu quero te agradecer muito, Paty. A Paty fez aniversário esses dias agora, ela está no paraíso astral. Quero te agradecer muito, Paty, por teres vindo aqui. Eu tenho muito orgulho de ti. Agora eu falo também como a persona política, mas também a irmã, né? Tenho muito orgulho da tua trajetória. Sou muito grata a tudo que tu sempre fizeste junto comigo, por tantas pessoas, né? Com tanta gente. A Paty é um exemplo assim, de resiliência, porque ela não viveu a trajetória dela na área da cultura dentro de governos. Ela se adaptou a todos os processos políticos que a gente viveu. Ela fez parte da gestão municipal, depois ela foi para outras cidades, ela mudou de endereço,
né? Ela voltou, ela fez parte da sociedade civil, ela é uma militante daquelas que a gente vê em todos os debates sobre a política. A Paty herdou muito a veia da nossa mãe, né? Uma mulher muito politizada, uma mulher intelectual, que tem um gosto cultural refinado, né? Louca pelo Jorge Drexler. Fica a dica aqui. Um pouco das curiosidades dela. E eu lembro da tua emoção quando o Lula ganhou as eleições, né? Todo o processo, assim, o quanto valeu. E hoje estou aqui orgulhosa te vendo, meu Deus, ela faz parte do Ministério da Cultura. Vocês têm noção. Não é para qualquer um. E, aliás, o nosso Pedro está lá, gente, no Ministério da Cultura, morando em Brasília. Nós temos muita gente bacana aí que segue produzindo. E o mais importante de tudo, são políticas culturais destinadas para todos, todas e todes, independente da bandeira da prefeitura. Não é só para os petistas, não é só para quem fez L, é para todos. Então, gente, se liguem, façam parte desse momento. Entrem no site do MINC, procurem o escritório do MINC no Rio Grande do Sul, façam adesão, não percam essa chance e levem para o povo, né, as oportunidades que o governo federal está nos dando. Paty, teus minutos finais aí para uma despedida, mas antes, aquele mimo, né, aquele carinho que a gente sempre deixa para todas as convidadas. Obrigada por tudo, te amo, te admiro. Segue firme, né, que é um orgulho, né, essa frente cultural aqui no Rio Grande do Sul. Ai, obrigada, nossa, muito obrigada mesmo. Achei que foi um espaço fantástico aqui para a gente conversar. E a gente é o resultado do nosso meio, né? A gente não é só a gente é um conjunto de pessoas, de trajetórias, né? Nunca tive assim nunca cultivei, né, o personalismo, muito pelo contrário. E eu me considero uma trabalhadora da cultura, né? Que estou sempre disponível, mas o que faz a gente engrandecer é a trajetória, as pessoas que a gente encontra no caminho e as pessoas, né, que te trazem conhecimento, que acrescentam na tua vida e que tu lutar por todas essas pessoas que precisam, trazer justiça social, dizer que cultura é um direito fundamental que está na Constituição, então não é favor, tem que ter dinheiro, tem que ter investimento para a cultura, tem que ter, né, orçamento. Então, a gente está muito feliz com essa retomada, cumprir esse papel. Estou honrada, né, de estar na equipe do Ministério da Cultura, tantas pessoas maravilhosas lá. E a gente sempre estudando também, sempre lendo. Na minha trajetória também eu sempre procurei, né, me aperfeiçoar. Fiz uma extensão pela Unicinos em gestão em políticas culturais. Também estudei produção cultural na Uniaselv. Procurei sempre também me aperfeiçoar, né, para estar à altura, né, para ajudar esses fazedores de cultura que a gente chega nos municípios, a gente se emociona em ver cada realidade, né, e eles merecem demais, né, e a cultura com esse fim, né, simbólico, com todas as suas 3 dimensões simbólicas, cidadã e econômica, né, para melhorar a vida dos brasileiros nesse novo tempo para o Brasil, nesse novo tempo para a cultura, trazer esperança, né, e essa riqueza, essa diversidade cultural. Então, muito obrigada pelo espaço, eu adorei estar aqui. Ana, muito obrigada, sem palavras, Ana. Tu é também uma parlamentar sempre muito dedicada à cultura, né? Ser da educação, mas também que sempre apostou na nossa pauta, também foi estudar, te dedicar a fazer legislações. Isso é muito importante, a gente ter legislações que nos garantam, né, cada vez mais esse direito, né? E a vontade política, né, que a gente está vendo agora como essa retomada do governo Lula, porque tem como decisão a cultura estar no centro da pauta do Brasil, desse novo Brasil que a gente está construindo com mais amor, com mais empatia, entendendo as pessoas, né, respeitando a todos. Então é esse Brasil que a gente quer ver florescer. E obrigada, Ana, por tudo que tu também faz pela cultura. E agora pode ficar feliz que a tua cultura, a tua lei Cultura Viva aqui no estado, finalmente, né, vai ter investimento. Vai ter investimento. Que incrível. Gente, a gente fica por aqui. Desejo uma ótima semana para todas, todos e todes.
inspiradas e inspirados que estaremos com tudo isso que nós ouvimos nessa noite, né? Para a gente ser feliz de verdade, a cultura tem que estar na nossa cesta básica, tem que estar no nosso dia a dia, e esse é direito, né, do povo brasileiro, gaúcho e leopoldense, que, diga-se de passagem, a nossa cidade tem muitas políticas culturais. Então, um beijão para todo mundo, até a próxima segunda-feira, com mais um podcast Mulherar. Valeu!